O que o Corinthians não pode é cair. Todo o resto pode. Pode perder a Sul-Americana, pode ganhar a Sul-Americana, pode perder a Copa do Brasil, pode ganhar a Copa do Brasil, desde que não caia. Pode acontecer qualquer coisa nas Copas, desde que não caia no Brasileiro. Eu não acho que tem que desistir da Sul-Americana. Eu acho que tem que tentar ganhar a Copa Sul-Americana, medindo as forças para preservar as forças totais para escapar do rebaixamento. E para focar nesse não cair, André, o time hoje deve ir com as reservas contra o Fortaleza? Isso não está ainda muito claro, né? Por exemplo, Memphis não viajou, apesar de estar inscrito e apto para jogar, não viajou, está desde o último domingo trabalhando forte na questão física para fazer a sua estreia contra o Atlético Goianiense 4 da tarde no sábado, lá na Neoquímica Arena, que é um jogo que o Corinthians coloca como um jogo assim importante. O Atlético Goianiense é o lanterna, então é a obrigação do Corinthians vencer. Vai jogar diante do estádio lotado, com provável estreia do Memphis, né? Está se preparando para isso, ainda não está totalmente batido o martelo na comissão técnica de que ele vai jogar, mas a tendência é essa, grande chance dele jogar contra o Atlético Goianiense. Então o Corinthians foca nesse jogo. A Sul-Americana é um campeonato que o Corinthians está disputando e é aquela velha história, pode até parecer um clichê, mas o Corinthians não entra para não vencer. Aquela coisa de, tipo assim, não disputa um campeonato para não ser campeão. Isso é clichê, mas é real que eles estão pensando lá. Assim como a Copa do Brasil, que tem também a questão orçamentária. Mas assim, o que pensa a direção? A direção do Corinthians pensa em disputar, chegar longe nessas competições, como está chegando em fases agudas das Copas e passando, mas o foco total é o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu me arrisco a dizer que se você perguntar para o Augusto Melo, para o Fabinho, para qualquer pessoa da alta cúpula do Corinthians hoje, fala assim, você prefere ser campeão da Sul-Americana ou ficar na Série A? Vai todo mundo falar, prefiro ficar na Série A, não ganhar a Copa do Brasil, não ganhar nenhuma Copa. Mas o Corinthians quer ficar na Série A. Por quê? Porque o pensamento do Corinthians com essas contratações, e principalmente o Memphis, que tem na cláusula, se o time cair para a segunda divisão, ele pode pegar um avião e voltar, deixar um time planificado, um time bom, com reforços, para iniciar 25 de maneira diferente e ter um ano disputando títulos de verdade. Não nessa coisa maluca, frenética de se passar, vem o próximo adversário e vamos indo empurrando com a barriga, pensando num rebaixamento de brasileiro. O Corinthians quer ter um trabalho planificado para o ano que vem. Então isso se traduz no quê? Permanência na Série A e as Copas vai do jeito que dá. Então, assim, o Corinthians não prioriza títulos nesse momento. Adriana Morona diz aqui no nosso chat, se empatar ou perder domingo KKK, pode abandonar. E o Abel Ravizio manda aqui, o elenco do Corinthians vai aguentar competir nas 3 competições? Competir nas 3 competições, Samir. Bom dia, bem-vindo aqui no De Primeira. Como é que está essa questão do elenco aguentar? Porque agora está um elenco muito maior. Bom dia, Domi, PVC, Hernan, a todos que nos acompanham de primeira. O elenco está maior. Hoje, por exemplo, o André Ramalho, né, é um jogador que está suspenso, né, no Campeonato Brasileiro, não vai jogar contra o Atlético Goianiense, mas existe a dúvida se ele vai estar em campo, porque é um atleta que vem sofrendo, né, um desgaste físico. A gente viu lá no gol contra o Juventude, o gol da classificação do Corinthians na Copa do Brasil, que ele fez no finalzinho, ele estava se arrastando em campo, né, e depois jogou no final de semana contra o Botafogo, então o tempo de recuperação foi muito curto, e o Corinthians ainda estuda essa participação dele ou não no jogo de hoje, porque é um atleta que, se lesionar, como o Hernan estava falando, a prioridade do Corinthians é permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E o André Ramalho, eu acho que com esse elenco todo do Corinthians, aí tem 3 jogadores que o Corinthians não pode perder. O André Ramalho, né, cada um no seu setor, né? O André Ramalho, o Garro e agora o Memphis Depay. Mas nem estreou, você acha que o pessoal vai falar, o Samir ficou doido, nem estreou e não pode perder? Claro que não, jogador que você vai pagar entre 3 e 4 milhões por mês, você não pode nem pensar em perder um jogador desse já no primeiro jogo, uma lesão, enfim, no segundo ou terceiro jogo, porque aconteceu com vários atletas, né, do Corinthians, aconteceu com o Alex Santana, aconteceu com o Hector Hernandes.
No caso do Memphis Depay, não pode acontecer. E o André Ramalho também, se acontecer, iria fazer se acontecesse, iria fazer uma falta muito grande, porque é o melhor zagueiro do Corinthians, né? Eu costumo dizer que Félix Torres e Kaká são sujeitos a chuvas e trovoadas. Deve ser a zaga de hoje. Tem hora que tem hora que faz um golzinho lá na frente, mas falha lá atrás. Então, assim, o elenco aumentou, mas existe ainda, né, a preocupação do Corinthians aí com lesões. O Domi, Ô, só Samir, pegando esse gancho do diga. Samir, não, só pegando esse gancho do Samir sobre o elenco, eu vou reproduzir aqui uma troca de mensagens com uma pessoa da alta cúpula do Corinthians, que eu acho que é uma informação importante. Muito está no noticiário de que o Corinthians está de olho no lateral esquerdo, que pode trazer um zagueiro. Falou-se de novo no francês que está há muito tempo sem jogar, que eu não me lembro nunca de falar o nome dele, Kurzawa. Kazu, como é que é? Kurzawa. Isso, É só você lembrar Kurzawa. 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 Pô, verdade, se falou de novo nesse jogador que viria com um contrato de produtividade. Eu perguntei, daria para cravar que encerrou o ciclo de chegadas ou ainda estão em busca de zagueiro, lateral esquerdo, como o francês que voltou a estar no noticiário? A resposta foi, bom dia, encerrou. Chegadas agora só se for numa emergência. Então, o que é se chegar só se for numa emergência? Se você tem um jogador que se machuca e, por exemplo, que nem aconteceu no Flamengo, no Palmeiras, jogador se machucar e só voltar na temporada que vem. Aí você reativa aqueles contatinhos de jogadores livres no mercado e traz. Então, o Corinthians dá uma esfriada nesse momento, pela resposta que eu tive aqui. Né? Não vem ninguém, não está buscando ninguém. Só se acontecer uma emergência. E a emergência eu entendo que seria um jogador que fica muito tempo fora, por causa de lesão, aquela coisa toda. Então o Corinthians está bem com o pé no freio nesse momento. É um detalhe. Agora, Samir, você falou da estreia do Depay. Como é que tá nos bastidores aí o acompanhamento dos treinos dele, a forma física? Olha, é até interessante, né? Eu conversei a gente tenta conversar com um bom número de fontes, né, para saber dos treinamentos, né? Uma me disse que ele só tem feito os treinos físicos com bola, né? Às vezes tem alguns lances que a TV Corinthians divulga, né? Algumas finalizações lá dentro tratam isso de treino físico com bola. Eu já conversando com uma outra fonte, ela me disse que ele impressiona realmente nos treinos, dá para ver que realmente é diferente. Citaram muito o arranque dele, né, no 1 contra 1, né, que ele deve ter feito alguma atividade desse tipo, e também das finalizações, né, falaram que o homem usaram até esse termo para mim, né, que tem uma patada bem forte. Então, assim, resumindo, né, os treinos do Memphis Depay, ele tem treinado em 2 períodos, tem almoçado lá no CT Joaquim Grava, tem empolgado lá o pessoal, né? Eles estão dizendo que mesmo abaixo aí né, do ideal, né? Do ideal do físico, né? Do Memphis, né? Ele não está 100%, mas chama atenção pela qualidade. Então tem agradado bastante, tem empolgado, e por isso que o Corinthians já, né? Pensa aí nessa estreia no próximo sábado contra o Atlético Goianiense, nem que seja para colocar ele alguns minutos em campo, ou então 45 minutos, mas os treinos empolgam, né? Pelo menos os primeiros aí de Memphis Depay com a camisa do Corinthians. Claro que contra o Fortaleza hoje estava muito em cima, né? Para colocá-lo em campo, já acharam mais arriscado, mas ele vem treinando e vem até jogadores. Eu conversei com atletas do elenco que elogiaram bastante, né? O poderio de finalização aí do Memphis Depay. Eu não acompanhava muito, né? O Depay. Tô acreditando na turma aí que o homem é bom, viu, o Domi? E tem 2 aspectos aí, né? O gramado e a viagem. Né? O gramado do Fortaleza, do Castelão, não é um dos gramados melhores do Brasil. Aliás, é um dos piores, né? E os próprios jogadores do Fortaleza reclamam, além do deslocamento. E ontem o Corinthians, eu estava lendo dos colegas da ESPN que estão lá cobrindo o jogo, que o Corinthians teve um momento ali de turbulência no voo, né? Então, assim, como ele teve um pouco período para fazer esse trabalho físico na academia, com os preparadores, conhecer o staff do Corinthians, ir para o campo, fazer esse 1 contra 1, essas finalizações, para soltar a musculatura e começar um trabalho,
a comissão técnica avaliou que era um período muito curto para levar para uma viagem longa e botar para jogar num campo ruim. Bem-vindo ao campeonato do Brasil, ao calendário brasileiro. Né? E aos É assim que a incêndios, gente né? recepciona. Eu não sou muito especialista em aviação, mas você sabe que toda vez que você sobrevoa a Amazônia, como é que chamam? Os rios aéreos. Se vocês não viram a exposição do Sebastião Salgado, se puderem, comprem o livro dele para falar sobre os rios aéreos, né? E você sobrevoa a Amazônia, sempre você vai sobrevoar os rios aéreos e a respiração da Amazônia provoca turbulência. Eu já tive muita turbulência em cima da Amazônia. Eu não sou especialista em aviação para dizer que vai ter a mesma coisa em relação à Amazônia se você estiver sobrevoando o Parque Nacional de Brasília para ir para Fortaleza, né? Porque o Brasil está em chamas, né? Então, você vai ter um voo de 3 horas e 15 que vai sobrevoar incêndios, seja no interior de São Paulo, seja em Brasília, até chegar a Fortaleza. Não sei se é capaz de alguém dizer que isso é capaz de gerar turbulência, mas na Amazônia a gente sabe que sim, né? Uma vez eu vinha vindo, juro por Deus, vou contar uma história rápida. Eu vinha vindo de Manizales para São Paulo no mesmo avião do Corinthians. Manizales, Bogotá, Bogotá, São Paulo. O voo vinha, nosso falecido amigo Fernando Caetano estava atrás do Tite. O avião fez assim, ó, bum! Ele deu uma queda gigantesca. O café do Tite caiu em cima do Fernando Caetano. Voou e caiu no colo do Fernando Caetano. Eu te juro que o meu reflexo foi, eu tomei um susto. Olhei para o lado, do meu lado estava o Danilo, o Zidanilo. Eu olhei para ele e falei, time grande não cai. Foi uma lombada, PVC. Passou na lombada, vocês não viram. Eu te juro que eu pensei isso naquela hora. Isso foi em 2015. Libertadores 2015. O PVC, o Walter Vieira pergunta aqui, ó, existe Amazônia ainda? Não existe. Em breve, essas turbulências também não vão existir mais, pois a Amazônia já era. Samir, muito obrigada pelas informações. O planeta existirá, o ser humano talvez não. Não. Se não existir a Amazônia, o planeta provavelmente existirá e reconstruirá a Amazônia. O ser humano é que não vai existir. É isso. Doni, Samir, se você existir até amanhã, volte. Dá tempo de um provável Corinthians para hoje? O Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, Félix Torres e Kaká na zaga, o Hugo na lateral esquerda, já que o Matheus Bidu não viajou, né? Tá com algumas dores musculares, vai ser poupado. E o meio-campo, né? O PVC sempre fala isso, que os reforços chegaram atrasados no Corinthians, é um meio-campo novo, que nunca jogou junto, né? O José Martínez, o Charles, o Carrídio e o Garro. Então, esse meio-campo, essa formação nunca houve no Corinthians. E lá na frente, o Yuri Alberto e o Thales Magno, provável Corinthians para enfrentar o Fortaleza. E o PVC falava da Amazônia, parecia que estava falando do Corinthians, enfrenta turbulência, está em chamas. É o Corinthians, né? É Amazonas ou é o Corinthians a análise? Boa, Samir, um beijo, até mais. Não vai falar que o ano que vem vai enfrentar o Amazonas, calma. Não, isso ainda não. Ainda não, né? Ainda não. Eu espero que o Corinthians ano que vem, né, esteja melhor para acabar com esse preconceito de eu entrar só no finalzinho. Tchau, gente. Um abraço. Tchau, valeu. Boa. PVC, essa exposição que você falou é incrível. Eu fui ver, se alguém tiver oportunidade, vá ver, que é muito boa mesmo, do Sebastião Salgado. Agora, falando em pressões atmosféricas, André Hernan, como é que está a pressão no São Paulo sobre o Zubeldia? Muita gente aqui no nosso chat, agora eu perdi os comentários, que faz um tempinho que eles mandaram, defendendo o Zubeldia, torcedores do São Paulo, que estão falando que não existe essa pressão. Não, é uma pressão boa. É que o termo PVC gostou ontem, é a pressão boa. Ontem eu tive no CT de São Paulo, o Zubeldia, inclusive, quando deixou o treinamento, foi a pé para casa. Ele é maluquinho, vai a pé com os auxiliares, atravessa uma rua e tal, anda no meio da rua com uniforme. Sabe o uniforme que ele usa na beira do campo? É o mesmo que ele anda na rua. Mochilinha nas costas, dando tchau para todo mundo. O Zubeldia é uma figura
diferente, né? E o trabalho começou ontem no CT, né? Começou ontem já a elaboração, aquela coisa de as análises de como o time pode responder contra o Botafogo, aquela conversa. O Zubeldia é muito de puxar o jogador no canto e conversar. E há uma expectativa, né, de que possa ter um teste nesse trabalho para definir a escalação do Luciano indo para o banco de reservas, o Lucas Moura jogando no meio e o William Gomes aberto. É uma possibilidade que o Zubeldia está analisando, mas obviamente essa decisão só vai ser tomada na quarta-feira, véspera do jogo, dia do jogo. Né? Então, assim, é uma das possibilidades. Ele não deve ter o Lisieiro e não deve ter o Rodrigo Nestor, que são jogadores que se sentiram ali, estão com incômodos, e o meio-campo vai ser Bobadilla e Luiz Gustavo. Então, essa é a grande dúvida. Será que ele começa o jogo com o William Gomes para tentar ser mais agressivo, puxar o contra-ataque em cima do Botafogo, ou ele manter o time das Copas, que é um time cascudo, com o Luciano, que já foi muitas vezes decisivo para o São Paulo, que não tem sido, é bem verdade. E aí você coloca o Lucas pelo lado e não tem apresentado um bom futebol pelo lado do campo. Pelo meio, o Lucas tem rendido mais. Então, essa é a única dúvida que o Zubeldia vai ter que tomar até a quarta-feira no jogo contra o Botafogo. Podia fazer essa prancheta específica que o Hernan falou na quarta-feira, hein, PVC? Podemos fazer, a gente faz amanhã. Amanhã estarei no Rio de Janeiro, mas faremos de lá ao vivo, direitinho, bonitinho. A tendência é o que o Hernan falou. Antes do treino, a expectativa era que o William Gomes começasse no time titular e o Lucas por dentro, o Luciano no banco. Mas a gente vai ter certeza disso talvez daqui a alguns minutos. Boa. O Ian Noah, que tá sempre aqui com a gente, valeu, mandou aqui, ó, sou São Paulino, mas não me iludo, o favorito é o Botafogo. E se passar, ótimo, se for eliminado, perdemos para um grande time. Segue a vida. Esse é o espírito por enquanto. Gente, muito obrigado, já deu nosso horário. Obrigado demais você que acompanhou, que mandou mensagem, que deixou o like, comentário, que votou na enquete. Aliás, o resultado final da nossa enquete, o Corinthians deve focar na Série A, 59%. Achei que ia ser mais, hein? Do que tentar o título sul-americano. Tem muito ante aí. Pode ser. Qual?